Festa do batismo do Senhor. Primeira leitura, Isaías 42, 1 a 4, 6 a 7. Salmo 28. Segunda leitura, Atos 10, 34 a 38. Evangelho, Mateus 3, 13 a 17. Celebrar o batismo de Jesus é reconhecer um marco significativo na sua vida. Antes desse fato, só temos os dados carregados de teologia pascal nos chamados relatos da infância de Jesus, em Mateus e Lucas. É um marco porque Jesus é manifestado e se manifesta de forma pública, inserindo-se no âmbito da missão de João, identificado pelo que faz, o que batiza com água. Daí, João Batista. A missão de João está testemunhada nos 4 evangelhos, mas apenas em Mateus, Marcos e Lucas se diz que Jesus foi batizado por João, mas não do mesmo modo. Já o 4º evangelho sequer menciona que Jesus foi batizado, mas traz um elemento singular. João viu Jesus passar pelo lugar onde batizava, Betbara, ou Betabará. E quando se aproximou dele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Como dito, o batismo de Jesus é um marco. Na verdade, é o ponto de partida da sua missão messiânica, que culminará na sua paixão, morte e ressurreição. Pedro, em Atos 10, 37 e 38, atesta que esse início foi assumido pela comunidade dos discípulos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Pedro também anuncia os efeitos dessa unção que Jesus recebeu, e dá uma definição resumo de sua missão messiânica. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Por esta última frase de cunho explicativo, pode-se entender a força teológica ao denominar Jesus de Emanuel. Deus está conosco por Jesus, mas de forma substancial está em Jesus, enquanto Filho unigênito, e porque foi ungido de forma plena pelo Espírito Santo. Essa definição de Pedro contrasta com o anúncio do Messias como juiz violento contido na pregação de João Batista. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está na sua mão, limpará a sua eira e recolherá seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível. Mateus 3, 10 a 12. Este é o contexto anterior ao relato do batismo de Jesus, e a primeira aplicação dessas palavras fortes de João se concretizam no contexto posterior, quando Jesus é tentado no deserto e vence o diabo, e cedeu lugar aos anjos de Deus, que dele se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Mateus 4, 1 a 11. O relato do batismo de Jesus é iniciado por um deslocamento geográfico da Galiléia para o Rio Jordão. Na verdade, esperava-se uma notícia mais precisa, pois o Rio Jordão começa no norte da Galiléia, em Bânias, que é uma das suas 3 torrentes, ao lado da torrente Senir ou Rasban e da torrente de Dan, todas as 3 surgindo do Monte Hermon,
percorre todo o território de forma serpentinada, com 330 quilômetros de extensão, até desembocar no Mar Morto. Já há alguns anos que as águas do Jordão não alimentam mais o Mar Morto e foram desviadas tanto para a Jordânia como para Israel. Pode-se tomar a informação de João 1,29, Betábara, nome que significa local de passagem, indicando que João Batista havia escolhido um local estratégico e onde as águas seriam mais abundantes. Por que o Rio Jordão? Sei que a pergunta parece óbvia demais, pois para batizar, isto é, imergir a pessoa nas águas, João precisava de um local propício. Contudo, acredito que uma digressão seja oportuna e possa acrescentar novos elementos. Geralmente liga-se o batismo de Jesus no Rio Jordão a dois episódios que marcam uma mudança de vida na história de Israel. A passagem pelo Mar dos Juncos, sob a condução de Moisés, e a passagem do Rio Jordão sob a condução de Josué. E tem tudo a ver, pois Jesus é apresentado como novo Moisés enquanto libertador e novo Josué enquanto reconquistador do domínio que pertence a Deus e não ao diabo. Todavia, uma aproximação a Elias e Eliseu podem trazer nova compreensão. A relação entre Elias e João Batista, segundo Mateus, é inegável, pois Jesus disse: porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Mateus 11, 13 a 14. Ora, Elias foi sucedido por Eliseu após atravessarem o Rio Jordão. Então Elias tomou seu manto e enrolou, bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos atravessaram a pé enxuto. 2 Reis 2, versículo 8. Nota-se claramente que a relação entre Elias e Eliseu reflete a relação entre Moisés e Josué sob a ótica da sucessão na missão. O episódio entre Elias e Eliseu aconteceu próximo a Jericó. Segundo a narrativa, Eliseu voltou pelo mesmo caminho, ungido pelo Espírito que agia em Elias e com o manto dele em suas mãos. Repetiu o gesto e atravessou o Rio Jordão. 2 Reis 2, 13 a 14. Esta ligação com o Rio Jordão se repetirá no episódio da cura de Naamã, que por ordem de Eliseu se banhou 7 vezes e foi curado de sua lepra. 2 Reis 5, 1 a 19. Então, todos esses episódios associados permitem ver a importância do Rio Jordão tanto para a missão de João Batista como no início da vida pública de Jesus. Ao se fazer batizar por João, a fim de, com ele, cumprir toda a justiça, Jesus assumia o messianismo como profetizado em Isaías 42, 1 a 4, 6 a 7. Ele assumiu a missão como servo obediente e, pela via do sofrimento vicário, realizou o novo e definitivo êxodo de libertação, pelo qual reconquistou não um território, mas o senhorio das mãos do diabo, devolvendo-nos, em sua imagem desfigurada pela paixão e morte de cruz, a beleza de sermos imagem e semelhança de Deus. Em sua unção batismal, Jesus reabriu para a humanidade o caminho da comunicação com Deus e entre os seres humanos, pois os céus se abriram para que a unção do Espírito Santo, visibilizada na pomba, mostrasse o novo início da nova humanidade, como nos dias de Noé após o dilúvio. Uma nova humanidade em que cada homem e mulher se torna filho, filha de Deus, em seu Filho muito amado, que nos ensina o que devemos fazer para viver em Deus e livres do diabo, a obediência à sua vontade. Em sua iniciação ministerial pelo batismo recebido de João, Jesus é revelado pelo Pai como Filho amado. É por esta voz do Pai que Jesus orienta toda a sua vida, um amor incondicional que renova o ser humano e por ele o mundo.
Na iniciação de Jesus reside a nossa iniciação, pois o seu batismo é a origem do nosso batismo. Com ele aprendemos a ser servos obedientes e a praticar a justiça na verdade e na caridade. Com ele não fazemos acepção de pessoas, mas nos esforçamos na prática do bem. Com ele assumimos o batismo como verdadeiros discípulos que percorrem o caminho da fé não como uma aventura, mas como obediência a Deus, a exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, e sim para servir, cumprindo a justiça de Deus. Assim experimentamos que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para em sua ressurreição pelo batismo, nascer o homem novo recriado à sua imagem e semelhança, capaz de usar o tempo para o bem, a justiça e a verdade na caridade. Que possamos assumir, na unção batismal que nos inseriu em Jesus Cristo, a certeza que ecoa na voz do Pai: Tu és meu Filho amado. Revigorados na relação filial, superemos nossos medos e ambições, que nos atrapalham a viver como verdadeiros irmãos, independentemente da cor, raça, sexo ou condição social. Abençoado domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.